Meus irmãos, abra a Bíblia comigo em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Nós falaremos sobre o caminho da humilhação e da glória. O caminho da humilhação e da glória. Olhando para esse texto, dando continuidade a essa série de sermões em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, até o versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra, como foi pedido aqui. Meus irmãos, o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, o texto que nós lemos, ele não aparece de maneira isolada nessa carta. Paulo, ele introduz essa sessão após uma série de exortações à unidade da igreja, como vimos na semana passada. Nos versículos anteriores, versículo 1 até o versículo de número 4 do capítulo 2, Paulo ele chama os filipenses a viverem em unidade, abandonando a rivalidade, a vanglória, o egoísmo, considerando os outros superiores a si mesmo, buscando não apenas os próprios interesses, mas também os dos outros. É assim que ele encerra o versículo de número 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, depois desse texto, depois desse versículo que Paulo introduz essa passagem muito conhecida. É nesse contexto que surge a ordem no versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando Paulo fala do mesmo sentimento, Paulo não está se referindo apenas às emoções ou a sentimentos passageiros. A palavra utilizada aqui por sentimento, ela traz a ideia de disposição interior, maneira de pensar, atitude constante. Então a ideia aqui é: tende em vós a mesma atitude, o mesmo pensamento, a mesma disposição interior que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo está dizendo que a igreja, ela deve possuir a mesma mentalidade que caracterizou a vida do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, a humildade que Paulo tratou nos versículos anteriores, a humildade que acaba com a divisão, a humildade que acaba com a falta de unidade na igreja, a humildade ela nasce da disposição de servir aos outros voluntariamente, exatamente como Cristo fez. Portanto, toda a narrativa que segue deve ser lida como a demonstração concreta dessa disposição interior que marcou
o Filho de Deus. E é exatamente isso que nós vemos. Paulo, ele vai apresentar Cristo como um modelo. Paulo não está aqui preocupado em falar da natureza divina do Senhor Jesus Cristo apenas. Paulo está querendo mostrar que Cristo é o exemplo supremo de alguém que foi verdadeiramente humilde. De alguém que verdadeiramente pensou nos outros antes de pensar em si mesmo. E os 3 primeiros versículos falam da humilhação de Cristo. Versículos 5, 6 e 7. Na verdade, versículos 6, 7 e 8, eles falam da humilhação de Cristo. Versículos 9, 10 e 11 nos falam a respeito da exaltação de Cristo. Então, na primeira parte do texto, a partir do versículo 6, Paulo vai mostrar a humilhação de Cristo. Versículos 9 a 11, ele vai mostrar a exaltação de Cristo. É muito provável, segundo alguns comentaristas, que esse texto aqui ele seja um hino que era cantado na igreja. Muitos comentaristas sugerem que aqui nós temos um hino que era cantado na igreja primitiva. Um hino que falava a respeito da humilhação e da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ver primeiro a humilhação de Cristo olhando para o versículo de número 6, 7 e 8. Paulo inicia a sua descrição afirmando que Cristo Jesus, subsistindo, versículo 6, em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A primeira afirmação estabelece claramente a plena divindade de Cristo antes de sua encarnação. A expressão forma de Deus não descreve uma aparência externa ou uma simples semelhança, mas aquele que tem a própria natureza divina. Pois ele subsistindo em forma de Deus. E o que Paulo está afirmando aqui é a plena divindade do Senhor Jesus Cristo. Em sua natureza, em sua essência, ele é Deus. Cristo não começou a existir em Belém. Cristo não recebeu posteriormente uma natureza divina. Antes de assumir a natureza humana, antes de se fazer homem, ele já existia na eternidade. Ele já existia eternamente como Deus. E é por isso que Paulo diz que ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele tem a verdadeira natureza divina, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Paulo, ele parte dessa verdade, porque ele deseja mostrar que a humilhação de Cristo, ela somente pode ser compreendida quando reconhecemos a altura da qual ele desceu. Quanto mais elevada é a sua posição original, maior é a profundidade da sua humilhação. Paulo está dizendo, veja de onde ele desceu. Ele é Deus, ele é o Deus eterno, ele é o criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas, mas ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Entre as diversas interpretações dessa frase, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, a compreensão mais coerente com o contexto é que Cristo, ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo que ele deveria explorar em benefício próprio. Ele possuía de maneira legítima essa igualdade. Ele não precisava conquistá-la, ele não precisava usurpar essa igualdade. Ele é igual a Deus. Mas, em vez de utilizar seus direitos divinos para preservar sua própria glória, o seu conforto, ele escolheu de maneira livre
Ele escolheu de maneira voluntária o caminho da humilhação. Ele não considerou o ser igual a Deus como algo que ele deveria se apegar, mas voluntariamente ele segue o caminho da humilhação. A grandeza de Cristo manifesta-se precisamente porque ele não usou sua posição para servir a si mesmo, mas para cumprir a vontade do Pai em favor da redenção do seu povo. Ele, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas voluntariamente ele segue o caminho da humilhação, como Paulo diz no versículo de número 7. E no versículo de número 7 em diante, Paulo enumera 4 atitudes de Jesus. Ele afirma: antes, ou seja, pelo contrário, ele não se apegou à sua própria glória, pelo contrário, ele a si mesmo se esvaziou. Essa expressão, ela deu origem, ao longo da história da igreja, a muitas interpretações equivocadas, como se Cristo tivesse abandonado os seus atributos divinos ao se tornar homem. Mas não é isso que o texto quer dizer. Cristo, ele não abriu mão dos seus atributos divinos. O próprio texto explica o que foi esse esvaziamento. Paulo utiliza 3 expressões sucessivas. Ele diz: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. É nisso que se consiste esse esvaziamento. Cristo não deixou de ser Deus. O Filho eterno continuou plenamente Deus enquanto se tornou plenamente homem. Cristo não é 50% homem e 50% Deus. Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Plenamente homem e plenamente Deus. Na sua encarnação, em nenhum momento ele deixou de ser Deus. A sua glória divina, ela permaneceu intacta, embora estivesse velada sob a condição humilde da humanidade. Mas esse esvaziamento não significa que ele deixou de ser Deus ou abriu mão dos seus atributos, não. Ele verdadeiramente é Deus, verdadeiramente homem. É interessante que Paulo, ele diz o seguinte: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha o contraste que Paulo estabelece aqui. No versículo de número 6, ele diz que ele subsistia em forma de Deus. E agora Paulo usa a mesma palavra para dizer que ele assumiu a forma de servo. É a mesma palavra. Ele que tinha a forma de Deus, ele que subsistia na forma de Deus, ele assumiu a forma de servo. Aquele que possuía verdadeiramente a forma de Deus assumiu igualmente a verdadeira forma de servo. Não se trata de uma aparência de servidão, mas de uma submissão real à vontade do Pai, à vontade de Deus. Durante toda a sua vida terrena, Jesus viveu como servo obediente, anunciado pelos profetas, realizando perfeitamente a missão que o Pai estabeleceu, a missão que o Pai lhe deu. Então ele assumiu a forma de servo, de escravo. E Paulo prossegue, afirmando que ele se tornou em semelhança de homens. Ele se tornou semelhante aos homens. Essa expressão, ela destaca a verdadeira humanidade de Jesus. Jesus, ele experimentou todas as limitações da condição humana, exceto o pecado. Mas todas as demais, Jesus, ele conheceu.
Ele conheceu o cansaço, ele conheceu a fome, ele conheceu a sede, a dor, o sofrimento, a morte. Ou seja, ele experimentou todas as dores da humanidade. Todas as dores dos homens, ele experimentou. Todas elas. Porque ele assumiu a verdadeira humanidade. Ele é verdadeiramente homem, conhecendo todas as limitações da condição humana. Agora eu quero que você observe o degrau que está se estabelecendo aqui. Ele é o Deus eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Ele se tornou o homem, aquele que não sabe o que é a dor e o sofrimento, e experimentou a dor e o sofrimento. Aquele que não pode morrer, morreu. Ele experimentou as dores. Aquele que não sabe o que é cansaço, que diz a Bíblia, o nosso Deus não se cansa e não se fadiga. Mas ele conheceu o que é cansaço, o que é dor. E é por isso que o autor aos Hebreus diz que ele pode nos socorrer, porque ele sabe o que é enfrentar tudo isso. No versículo 8, Paulo descreve o ponto mais profundo da humilhação de Cristo. E reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Como eu disse, a humilhação de Cristo possui um movimento descendente. Primeiro, ele assume a condição humana. Depois, ele vive como servo. Em seguida, ele torna-se perfeitamente obediente ao Pai. Essa obediência o conduz à morte, e não a qualquer morte, mas a morte de cruz. Cada expressão que Paulo utiliza aprofunda ainda mais o caminho voluntário da humilhação. O centro da obra de Cristo não está apenas em sua encarnação, mas em sua obediência perfeita. Desde o início até o fim da sua vida, Jesus se submeteu integralmente à vontade do Pai, mesmo quando essa vontade o conduziu ao sofrimento mais extremo. E aqui eu quero que você perceba essa expressão que Paulo utiliza, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero que você perceba a referência à cruz, pois ela possui um peso especial no contexto do mundo romano. A crucificação era o método mais cruel, era considerada a forma mais vergonhosa e humilhante de execução. A forma mais vergonhosa e humilhante de execução, reservada normalmente para escravos, para rebeldes e criminosos. Tanto é que logo depois de alguns séculos, depois de Cristo, o Império Romano aboliu essa forma de morte, porque era a forma mais vergonhosa, mais cruel, mais horrível. Quando você pensa na crucificação, você deve pensar em tudo aquilo que envolve. Jesus está recebendo chicotadas. Essas chicotadas, aquele chicote com chumbo, que quando batia, grudava, e quando puxava, arrancava pedaço. Historiadores tentam refazer essa cena, e eles dizem que é provável que se pudesse ver algumas partes do corpo de Jesus internas. E ele está ali recebendo chibatadas. Depois é colocada uma coroa de espinhos. Pensa em cada espinho 2, 3 centímetros. Você acha que eles colocaram aquela coroa de maneira assim? Não. Eles colocam aquela coroa. É provável que eles tenham batido nela e ela tenha entrado no crânio do Senhor, ou na sua cabeça.
tenha furado a sua cabeça. Aí você pega em toda a dor, a cruz sendo carregada, e a cruz é carregada, depois a cruz é colocada, ele é pregado numa cruz. Depois de ser pregado numa cruz, aquela cruz é colocada em um buraco. Você acha como aquela cruz é colocada num buraco? Você acha que eles colocam com... Não, imagina eles colocando aquela cruz no buraco, imagina o impacto dela. E você começa a pensar em todo o sofrimento, e por fim, em toda a humilhação pública. Você acha que Jesus estava vestido naquela cruz? Ele não estava vestido naquela cruz, ele estava despido nela. Olha a vergonha pública, e as pessoas olhando e dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daí, desce daí. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Os ladrões ao lado dele: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. Toda a humilhação pública, toda a vergonha, ele assumiu a natureza humana para enfrentar a morte mais vergonhosa na cruz. E não havia necessidade disso. Ele fez de maneira voluntária. Ele fez porque ele quis, em obediência ao plano eterno do Pai. Morrer crucificado, meus irmãos, não era apenas sofrer fisicamente, mas também publicamente, sendo tratado como alguém digno da maior desonra. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele assumiu uma condição de maldito, uma posição de vergonha, ao ser exposto na cruz. E deixa eu lhe dizer uma coisa: por inimigos. Ele fez isso por causa de inimigos e pecadores como nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Meus irmãos, Paulo destaca esse detalhe porque ele deseja mostrar a profundidade da humilhação voluntária do Filho de Deus, aquele que possuía toda a glória, aquele que era adorado e celebrado entre os anjos, aquele que possuía toda a glória na eternidade. Ele se desfez dessa glória e ele aceitou suportar a maior vergonha que a sociedade podia impor, por causa de nós. Mas a partir do versículo 9, o movimento do texto ele muda completamente. Depois da descida vem a exaltação, e Paulo inicia essa nova sessão dizendo assim: olha, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. A expressão aqui, pelo que, ela estabelece uma relação direta entre a obediência de Cristo e a sua exaltação. Aquele que desceu, aquele que se humilhou, agora ele é exaltado acima de todas as criaturas. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a sua ascensão aos céus, a sua entronização à direita de Deus Pai, é a resposta do Pai à perfeita obediência do Filho. O Filho obedeceu, o Filho se humilhou, o Filho desceu. E agora esse mesmo Filho, ele é exaltado. Como diz o nosso credo: creio em Jesus, o qual nasceu, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai.
Todo-Poderoso. Então a sua ressurreição, a sua ascensão e o assentar-se à direita de Deus constitui a sua exaltação. Ele foi exaltado porque obedeceu. Em seguida, Paulo afirma que Deus lhe deu um nome. Ele diz: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Que nome é esse? É o nome Senhor, como é dito lá no versículo de número 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. O nome aqui acima de todo nome é o nome Senhor. E essa expressão, meus irmãos, ela possui uma importância porque ela retorna à linguagem do Antigo Testamento, onde o título Senhor traduz o nome da aliança, Yahvé. Ao aplicar esse título a Jesus, Paulo, ele não apenas reconhece a autoridade de Cristo sobre todas as coisas, mas afirma que aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou por nós, é o próprio Senhor, é Yahvé, é o Deus diante do qual todas as suas criaturas devem prestar homenagem. Por fim, Paulo declara que diante de Jesus, todo joelho se dobrará. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu a Jesus o nome Senhor, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse. Seres celestiais, terrestres e os que estão debaixo da terra reconhecerão a sua autoridade. Alguns o fazem pela fé, mas haverá um dia que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Meus irmãos, eu fico pensando nesse dia, onde aqueles corações, às vezes a gente olha para a internet, a gente vê tantas pessoas fazendo zombaria com o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja em carnavais, seja em paródias, seja em tudo isso, pessoas com o coração totalmente contra Cristo, contra o Senhor Jesus, mas naquele dia, todos os joelhos se dobrarão diante de Cristo. Todos os joelhos se dobrarão e toda língua irá confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os joelhos que não se dobram hoje, os joelhos que se recusam a dobrar hoje, naquele grande dia, se dobrarão, as pernas perderão as forças e eles cairão prostrados diante daquele que é o Rei de toda a terra. E todos os anjos, e todos os homens, e todos os seres se dobrarão diante daquele que reina para todo o sempre. Todo joelho, meus irmãos, confessará que Jesus é o Senhor. O senhorio de Cristo, ele alcança toda a criação, e nenhuma criatura permanecerá fora do seu domínio. Tudo isso para a glória de Deus Pai. Eu quero olhar com os irmãos algumas coisas desse texto. Esse texto, uma vez examinando, nós podemos enxergar como essa passagem, ela se insere em toda a história da redenção. Cristo se humilha e depois ele é exaltado. O Cristo que se humilha e depois é exaltado não é apenas o exemplo perfeito do cristão. Ele é o cabeça de um novo povo. Por isso, o caminho de Cristo, eu quero que você grave isso. Cristo, ele é o cabeça da igreja. E, portanto, o caminho de Cristo torna-se também o caminho da igreja. Aquilo que acontece com Cristo estabelece também o padrão da vida da igreja. Porque não há distinção.
Aquilo que se refere a Cristo se refere à igreja, porque ele é o cabeça desse corpo. Então o movimento descrito por Paulo, ele possui uma forma muito clara. Primeiro vem a humilhação, e depois a exaltação. E como eu disse, esse não é apenas o caminho de Cristo, mas o caminho de todo o povo da aliança. Esse é o padrão que Cristo, ele mostra aos discípulos no caminho de Emaús. Lembra? Lucas capítulo 24. Quando Jesus está indo, 2 discípulos, dizendo assim, olha, estavam tristes, conversando. Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? O que vocês estão lamentando? És o único que não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em palavras e obras, ele morreu, e já é o 3º dia em nada. Aí Jesus diz para eles não haviam conhecido ele ainda, mas Jesus diz assim para eles, honestos e tardos de coração, para crerem em tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e depois entrasse na sua glória? E começando com Moisés e passando pelos profetas, expunha o que continha nas escrituras a respeito dele. Primeira, humilhação, e depois a glória. Esse é o padrão. Olhe para a história de Israel: escravidão antes da terra prometida, deserto antes de Canaã, exílio antes de restauração. É também a história de muitos personagens. José, primeiro desce, ele é humilhado, ele é vendido como escravo, e depois ele é colocado como governador do Egito. Olhe para Moisés, que primeiro é rejeitado pelo seu povo. Como diz Atos capítulo 7, na pregação de Estevão, ele é rejeitado pelo seu povo, ele vai para o deserto e fica 40 anos, e depois Deus o traz de volta para libertar o povo. Essa é a história de Jefité, por exemplo, que foi rejeitado pelo povo e depois se torna o libertador deles. Essa é a história de Davi, que foi perseguido e teve que fugir por causa de Saul, mas depois é estabelecido como rei. Essa é a história de Daniel, que desce na cova dos leões e depois é colocado como governador. Essa é a história dos amigos de Daniel, que primeiro enfrentam a fornalha e depois é colocado como príncipe sobre o povo. Todas essas experiências apontavam para aquele que pisaria o caminho da obediência, que seria humilhado, mas permaneceria fiel. Um maior José, um maior Moisés, um maior Davi, um maior Jefité, um maior Daniel, enfrentaria a morte, seria humilhado, mas depois ele seria exaltado. Quando Cristo assume a forma de servo, ele não está apenas realizando uma obra individual, ele está inaugurando uma nova humanidade, um novo povo, uma nova forma de viver. Ele faz aquilo que Adão fracassou em fazer. O primeiro homem procurou elevar-se, desejando ser como Deus por meio da desobediência. Cristo, sendo verdadeiramente Deus, escolheu descer em perfeita obediência. O primeiro Adão levou a descendência à condenação. O segundo Adão conduz o seu povo à vida. Mas Paulo vai além dessa comparação. Em Filipenses, a preocupação principal não é apenas mostrar quem Cristo é, mas é mostrar como a igreja participa dessa história. Assim como Cristo desceu para servir a igreja é chamada a existir para servir ao mundo em nome do seu Senhor. A comunidade cristã é o corpo daquele que lavou os pés dos discípulos. Nós não conquistamos o mundo pela força, pelo orgulho, pela busca de prestígio, mas pela mesma disposição do cabeça. Cada vez que nós vivemos em humildade, cada vez que suportamos o sofrimento por fidelidade a Cristo, cada vez que preferimos servir ao invés de ser servido, tornamos visível a própria vida de Cristo neste mundo. Esse texto, então, meus irmãos, ele nos chama a examinar o nosso coração. Paulo escreveu essas palavras para uma igreja que enfrentava rivalidades,
para uma igreja que enfrentava divisão, e ao invés de oferecer conselhos práticos, ao invés de Paulo dizer assim, olha, vocês estão com um problema de divisão na igreja, então façam isso, façam aquilo. Ao invés de fazer isso, Paulo, ele apresenta Jesus. E ele diz assim, se esta foi a mente de Cristo, essa deve ser a mente da igreja. Portanto, nós precisamos perguntar, temos vivido para servir? Ou estamos buscando prestígio? Os nossos próprios interesses? O reconhecimento? Ou será que nós estamos vivendo a nossa vida para servir? Há em nós a mesma mentalidade de Cristo? Que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus? Há em nós essa mesma atitude de coração, essa mesma disposição interior, de não buscar satisfazer as minhas vontades, mas a vontade dEle? Cristo, meus irmãos, embora possuísse toda a glória, escolheu o caminho do serviço. Da mesma forma, nós somos chamados a colocar os irmãos acima de nós mesmos, promovendo a unidade na igreja por meio da humildade. A verdadeira grandeza do reino não está em ser servido, mas em servir. E esse deve ser o padrão para cada cristão, e especialmente para aqueles que exercem liderança na igreja. Esse deve ser o padrão para cada um de nós. Eu estou aqui para servir e não para ser servido. Eu estou aqui para dar e não para receber. Eu estou aqui para oferecer. É assim que a vida da igreja funciona. Por fim, esse texto nos mostra que a obediência nem sempre será fácil. O caminho de Cristo passou pela cruz antes da exaltação. Também podemos enfrentar renúncias e sofrimentos por causa do Evangelho. Agora a grande pergunta é, vamos permanecer fiéis mesmo quando isso nos custar alguma coisa? Para Jesus custou a vida. Às vezes para você pode custar um emprego. Mas você diz assim, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Para você pode custar alguma coisa. Mas você diz assim, eu prefiro permanecer fiel ao Senhor, ainda que me custe tudo. Jesus, ele falou uma coisa, quem é aquele homem que desejando construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular o preço? Seguir a Cristo envolve custo e envolve preço. A pergunta é, estamos dispostos a ser obediente até o fim, como Cristo foi, mesmo que isso signifique perca? Mesmo que isso signifique que os meus sonhos e desejos não se realizarão? Estamos dispostos a ser obedientes até o fim? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Eu vou citar aqui um exemplo muito simples e vamos dizer, para muitos pode ser até um exemplo um pouco bobo, inclusive. Mas quem aqui já ouviu falar de um homem chamado Eric Liddell? Tem um filme chamado Carruagens de Fogo. Carruagem de Fogo, que conta a história dele. Eric Liddell, ele era um corredor e ele correu pela Escócia em uma Olimpíadas, se não me falha a memória, no ano 26. É 26 ou 36? Ele correu nas Olimpíadas e ele era o melhor corredor do mundo. E quando ele chegou para as Olimpíadas, ele descobriu que as eliminatórias para as Olimpíadas, para os 100 metros, que era a especialidade dele, seria no domingo. E ele, como presbiteriano, disse assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou correr no domingo. E o povo quase quis pegar ele e bater nele quase, né? Como assim? Você está nas Olimpíadas, você vai perder a medalha de ouro, você não vai correr no domingo? Ele falou, não vou correr no domingo. Acredito que Deus não queira que eu corra no domingo. E ele então deixa de correr no domingo na sua especialidade. E ele corre no sábado, nos 400 metros.
Ele ganha a medalha de ouro e bate o recorde mundial na época, numa especialidade que não era dele. Mas perceba, para ele, correr no domingo seria um ato de infidelidade ao Senhor. E ele diz assim: eu perco isso, mas eu não vou abrir mão da minha fidelidade ao Senhor. Esse é apenas um exemplo para ilustrar que talvez nós teremos que perder em muitas áreas. Talvez é um emprego, é uma amizade. Talvez é outras coisas. Uma promoção no trabalho. Aonde nós estamos dispostos a ir? Até onde estamos dispostos a ir? Para nos mantermos fiéis e obedientes até o fim. Muitas vezes a obediência custa caro. Para Jesus, custou a sua própria vida. Ele foi obediente até a morte. Todos os homens que eu falei aqui, eles foram obedientes. José foi obediente. Moisés foi obediente. Daniel foi obediente. E todos estes enfrentaram oposição por causa da sua obediência ao Senhor. Eu concluo lembrando que a igreja em nossos dias, ela tem vivido o tempo da humilhação. Ela sofre, ela é desprezada pelo mundo e muitas vezes a igreja parece fraca. Entretanto, o caminho do corpo nunca é diferente do caminho do cabeça. Assim como Cristo foi exaltado após sua obediência, o povo de Deus será glorificado plena e finalmente quando Ele vier em seu reino. Naquele dia, aquilo que hoje confessamos pela fé será reconhecido por toda a criação. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Toda injustiça será desfeita. Todo sofrimento será transformado em glória. E a igreja sofredora participará plenamente do reinado do seu Salvador. Por isso, meus irmãos, que continuemos servindo com humildade, certos de que a cruz nunca é o fim da história. O fim da história não é a cruz. O fim da história é a coroa de glória. O fim da história não é a cruz. Se Jesus tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, nós diríamos: o fim nosso é a cruz, é a morte. Mas o fim nosso não é a cruz. O fim nosso não é a morte. O fim nosso é a glória, é a ressurreição. A última palavra pertence ao Cristo exaltado, diante de quem toda criatura se dobrará. Esse é o fim da história. O caminho da humilhação e o caminho da glória. Que possamos trilhar o caminho da humilhação muitas vezes com obediência, servindo uns aos outros, mas com a bendita esperança e expectativa diante de nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe pela sua palavra.